é que o nosso foco deve ser o que é que devemos fazer hoje para ter um amanhã. E para isso, realmente, as ferramentas de gestão de informação e de conhecimento são fundamentais. Há aqui mais duas situações do Peter Drucker que eu gostava que vocês pensassem sobre ela. Não há países subdesenvolvidos, há países subgeridos. Portanto, estamos a falar de ferramentas para aumentar a nossa capacidade de intervenção. A outra é que a maneira mais eficaz de gerir a mudança é criá-la. Portanto, com este tipo de ferramentas, com as comunidades virtuais, com que podem falar, vocês vão ter à vossa disposição ferramentas para criar realmente tanta mudança. A definição, no fundo, isto é uma adaptação também do Peter Drucker, de 1959. Reparem, estamos a falar há 50 anos atrás. Portanto, a definição de construtores do conhecimento, portanto, é aquela que está ali, isto é a data dele. O construtor do conhecimento é um indivíduo que consegue detectar informação e que foca a sua atividade na identificação de ameaças e oportunidades, identificando soluções e criando valor e vantagem competitiva. No fundo, é isso que se espera dos criadores de conhecimento dentro das organizações. Por isso, que chamam os knowledge workers. É uma nova profissão. Portanto, eu vou passar a palavra para os meus netos Cascão e eu vou fazer uma apresentação da visão, digamos, efetivamente das redes wireless, das comunidades virtuais, dos serviços partilhados sobre redes wireless, enfim, tudo que se pode fazer com este tipo de tecnologia. De seguida, iremos ter, portanto, entre nós o Dr. Nuno António, espero que ele chegue, entretanto, para esteja mais simples, para nos falar um pouco sobre, portanto, a data mãe. Muito obrigado. Muito boa tarde, meu nome é Afonso Cascão, sou o diretor da ex-técnica. Agradeço aqui ao Mário Macedo o convite formado para estar aqui assim com novas desta apresentação. Portanto, vamos falar um pouco da sociedade de informação, que é aquilo que isto normalmente na era que estamos atualmente. Vamos falar em redes wireless, ver um pouco a evolução tecnológica, não é? Porque estamos numa altura da convergência, aquilo que se chamava de convergência entre as telecomunicações e os computadores, e que realmente se juntou numa rede em determinado tipo de situações que nos dão aplicações perfeitamente fantásticas. Vamos ver qual as oportunidades, como diz o Peter Drucker, oportunidades e ameaças que isso nos vai dar. Portanto, o momento de informação está cada vez mais a crescer, não só, digamos, na internet, mas também na parte escrita, não é? Portanto, dizia-se que em 1990, uma pessoa que fosse ligada à parte das telecomunicações, se quisesse ler tudo que saía, digamos, publicado na área das telecomunicações, demorava 5 anos a ler. Portanto, isto, de facto, revela que é um bem escassíssimo que temos sempre aqui assim, que é a questão do tempo. Temos que escolher o tempo para estudar, para brincar, para nos divertirmos, e para aproveitar, para de facto conseguir selecionar aquilo que nos interessa para termos a informação correta. Por brincadeira, diz que há necessidade de da seleção ao método Ralph. O que é o método Ralph? Rasgue antes de ler. Portanto, temos que aprender a selecionar a informação. Vamos ver um pouco a evolução das telecomunicações para perceber, digamos, qual o impacto que isto teve, digamos, na vida das pessoas. Portanto, o telégrafo. O telégrafo, podem dizer, o telégrafo é uma tecnologia que já acabou, uma coisa velha, portanto, é o código Morse, portanto, já não tem interesse nenhum. Em 2006, a última estação de código Morse foi desligada. Mas o telégrafo tem algumas particularidades muito interessantes a ver. Isso foi em 1837, portanto, há 170 anos.
O telefone, portanto, fixo, começou alguns anos mais tarde, em 1870. É muito curioso que o telégrafo desenvolveu-se muito nos Estados Unidos, na Inglaterra, portanto, começou a haver uma rede global. É fundamental aqui assim que há quem diga que a grande revolução que existiu não foi agora na internet. A internet, digamos, apenas melhora algumas coisas que tínhamos antes. O telégrafo veio exatamente criar um mundo de comunicação, coisa que não tínhamos alternativa antes. Portanto, diz que a grande revolução foi exatamente na altura do telégrafo. Portanto, o telefone fixo no início de 1870 e o móvel nos inícios dos anos 80. A internet, portanto, em cerca de 84. Há várias componentes, vamos ver isso aqui. Portanto, as tecnologias não são estanques, portanto, têm, por vezes, impactos que nós não estamos à espera. A atividade humana tem a ver exatamente com isso. Usa a tecnologia e vem sempre inventar outras coisas complementares para usar essa tecnologia. A cortesia do telégrafo começou em 1837, a primeira rede internacional intercontinental em 1850, a primeira rede transatlântica em 1866 e em Portugal em 1870. Tivemos praticamente o primeiro cabo submarino que vinha da Inglaterra para a Índia, passava ali em Carcavelos, a estação de cabos submarinos de Carcavelos. Portanto, com histórias extremamente interessantes. Uma das coisas do telégrafo fez, e no caso dos Estados Unidos, os Estados Unidos, por exemplo, tinham os caminhos de ferro. E nunca ninguém sabia a que hora que chegava o comboio. Porquê? Porque na altura era impossível sincronizar o relógio. Porque não havia mecanismos, na altura, de sincronização de relógios. Uma estação tinha uma hora, outra estação tinha outra hora. Portanto, o comboio chegava sempre a horas, ninguém sabia. Portanto, o telégrafo permitiu exatamente sincronizar isto. Tem outras implicações, aqui assim, por exemplo, em Portugal. Houve um cabo submarino que vinha de Portugal para a Inglaterra, foi cortado, foram buscá-lo e descobriram que a 3 km de profundidade havia limos e havia vida à volta do cabo submarino, quando se pensava na altura que a vida acabava aos 100 metros de profundidade. Portanto, há implicações em todas as tecnologias que extravasam a própria tecnologia. No caso do telefone, portanto, neste momento, o início em 1876, pode-se ver ali assim que neste momento existem, em termos de telefones fixos, cerca de 1,2 bilhões de telefones. Portanto, com uma população de 6,7 milhões no mundo, portanto, há uma penetração de cerca de 20%, esta penetração está a cair. E porquê que está a cair? O efeito chama-se telefone móvel. Portanto, as pessoas, nos países industrializados, como se vê lá em cima, portanto, é aquilo de cima, chegámos a uma porcentagem de 67% da população com telefone, e agora está a cair para cerca de 50%. Os países em vias de desenvolvimento continuam a subir, porque a taxa de utilização ainda é muito baixa. Para terem uma ideia, para terem igual, há cerca de 100 mil telefones fixos e 5 milhões de telefones móveis. O wireless apareceu a primeira geração em 79, a terceira geração no ano 2000 e neste momento há cerca de 4,6 bilhões de pessoas que usam o telefone móvel. Portanto, estamos quase a atingir uma taxa de telefone por pessoa no mundo. Os PDAs, que é uma tecnologia também complementar, é de facto a junção da informação do telefone, em particular aqueles que usam o telefone, os outros que usam o telefone têm uma comunicação muito pequena. Existem neste momento cerca de 150 milhões de PDAs, que podem ir à internet através do wireless, podem ir à internet através também do telefone de forma 3G. Portanto, a internet em si tem vários professores. Portanto, a ARPANET, que é uma rede militar dos Estados Unidos, depois as redes de pacotes em 76 e 85, em 83 o TCP/IP e finalmente a invenção do World Wide Web pelo Tim Berners-Lee do CERN, em 91. Portanto, a partir daí a internet explode. Não é? Vamos ver à frente, mas aqui sim, por exemplo, está aqui a evolução de uma bolsa. Ele teve um impacto incrível na Bolsa de Valores. Porquê? Porque houve uma bolha, a bolha de 1999, do ano 2000, portanto, cresceu, digamos, as empresas cresceram muito, com perspectivas incríveis e, portanto, a partir daí assim cai. Portanto, foi aquela queda, aquele risco vermelho ali assim. A segunda queda é a crise financeira que estamos a viver agora. Portanto, no final de 98, isto começou aqui, outra vez. Uma informação interessante. Quantas pessoas é que utilizam a internet? Cerca de 1,7
Enjoy.